Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, dia 25 de março de 2019. Hoje estou aqui nas presenças do técnico do São Bernardo Futebol Clube, Sérgio Soares, e do editor de esportes do Diário, Ângelo Berotti. Tudo bem com vocês? Tudo bem, mais uma vez é um prazer estar aqui. Depois de faz tempo, hein? Já tá com saudade. Né? Tá com vocês aqui, companheiros aí de longa data dessa caminhada, o Ângelo e você. A gente sempre, né, Santo André, falando de futebol. É um prazer estar aqui mais uma vez. Maravilha, Angelão. Prazer estar aqui novamente também. Faz um bom tempo já também. Prazer estar aqui novamente. É verdade. Bom, não só São Bernardo vai estar em pauta, mas todos os times da região, quartas de final do Paulistão, enfim, vamos falar bastante sobre futebol e tudo que envolve o esporte aí do Grande ABC também, mas obviamente, né, aproveitando a presença do nosso o convidado Sérgio Soares, vamos começar falando a respeito do Tigre, que está aí numa reação incrível, né? 3 vitórias consecutivas, já não está mais na zona de rebaixamento e depende só de si para escapar da degola no Campeonato Paulista da Série 2. Mais uma vez, seja bem-vindo, Sérgio. Uma vitória sobre a Portuguesa Santista, 1-0 neste domingo, que deu uma tranquilizada, mas não tem nada a ganhar ainda, né? Não, é verdade, né? Foi um jogo importante, um jogo onde enfrentamos um adversário muito forte, na minha opinião é um postulante a esse acesso junto com Água Santa, Juventus e 15 Piracicaba. Né? Fizemos um grande jogo, o time teve um bom comportamento, principalmente na segunda etapa, né? Onde a gente conseguiu dominar mais as ações da partida e fez com que a gente levasse para o último jogo, dependendo somente da nossa força para garantir a nossa permanência. A gente está numa crescente, pena que o campeonato está na parte final mesmo, né? Se tivesse mais alguns jogos, a gente estaria brigando realmente por uma classificação, mas eu fico satisfeito por aquilo que a gente vem apresentando e confirmar aí no sábado, se Deus quiser, a nossa permanência num jogo difícil também, porque a Penapolense também tem chance, né? Confronto direto, mas jogando dentro da nossa casa, a gente tem que fazer valer o nosso mando. É verdade. Sábado, 15 horas, se eu não me engano, né? 15 horas. Estádio 1º de maio, contra o Lanterna Penapolense, como o Sérgio disse, precisa desesperadamente da vitória, ou seja, vai ser um grande jogo. E os times da parte de baixo da tabela, né, coincidentemente, começaram a vencer, né? O que, entre aspas, atrapalhou um pouco os planos do Tigre, né? A gente evoluiu, mas os concorrentes também. Mas teve um declínio do Linense, né? A Linense perdeu 3 jogos seguidos, estava no G8, com a derrota em 3 rodadas, acabou entrando para a zona de rebaixamento. Teve a ascensão do Sertãozinho, que estava aqui atrás, aí andou, e agora, né, perdeu o jogo na última rodada para o Atibaia, e nós acabamos passando. Então teve um sobe e desce, né, na parte de baixo, e teve gente que estava em cima que desceu, no caso da Linense. E o importante é que nós estamos fora, dependendo de nós. Os outros eu não quero mais saber. Angelão? Sérgio, pegamos uma Penapolense na última rodada, uma Penapolense que, brigando contra o rebaixamento, última colocada, é mais complicado do que pegar um time que está ali no intermediário até no G8, não é? Não, com certeza, né? Até porque quem está numa zona de classificação, naturalmente vai mais leve, não tem tanto essa gana, né? Porque já está classificado. A Penapolense vem numa situação que é jogo de vida ou morte, assim como para nós também, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a nossa preparação para essa semana é de muita concentração, né? A gente realmente vai para uma decisão para que a gente busque a nossa permanência, para que o ano que vem o São Bernardo continue na 2. Você chegou, o time demorou um pouco para engrenar, agora nas últimas 3 rodadas veio essas 3 vitórias. O que estava faltando? Era confiança, Sérgio? O que estava faltando para esse time? Quando a gente assumiu o São Bernardo, Ângelo, a gente assumiu numa segunda-feira, na quarta-feira nós jogamos contra o Juventus e no sábado já jogamos com o 15 Piracicaba. E aí você pouco se treina, né? Na semana, no jogo seguinte, que foi o Santo André, nós tivemos uma semana cheia, já melhoramos e empatamos jogando bem contra o Santo André aqui no Bruno. No jogo do Sertãozinho, nós tivemos... Não foi nem a falta de confiança, ali nós tivemos um erro capital que culminou com um resultado negativo e que nos levou para a última posição da tabela, né? Então a equipe vinha trabalhando bem, né? Como eu sempre falo, os meninos estavam correndo, estavam se dedicando, estavam absorvendo a minha proposta, porque a minha proposta é de intensidade mesmo, né? Houve uma mudança de postura, de um jeito de jogar, que cada um tem o seu jeito, no caso o Wilson, né? E o meu jeito de jogar. E para eles assimilarem, na primeira semana não foi possível, porque não houve tempo para treinamento. Já para a segunda semana começou-se a assimilar aquilo que eu queria. E nós tivemos um contratempo no jogo do Sertãozinho. E isso na tabela nos atrapalhou e, consequentemente, quando você olha a tabela e vê que você está numa situação
completamente contrária àquela que você poderia estar no início do campeonato, baixa um pouquinho o nível de confiança, né? Mas a gente trabalhando aí, eu posso ter que ressaltar a posição do Edgar. O Edgar conversou muito com esses jogadores, teve uma conversa da comissão com os jogadores para que a gente mostrasse para eles que nós estávamos numa situação, mas a gente estava tendo evolução. Mesmo com toda a situação contrária do torcedor chateado, cobrando, a gente estava vendo uma evolução, né? Precisava transformar aquilo em resultado. E isso começou a acontecer num jogo importante, que era um clássico regional, né? Um jogo onde você tem um nível de concentração mais elevado. E a partir dali, você conseguiu realmente mostrar para os jogadores que a confiança poderia vir e tinha que transformar de que forma? Vencendo. E era a oportunidade e a partir dali aconteceu. Você citou o Edgar, Sérgio, que justamente foi o responsável pelo seu retorno, né? Não só ele, mas como também o carinho que você tem pelo São Bernardo Futebol Clube, mas o Edgar que foi lá na sua casa, te convenceu, falou, Sérgio, a gente precisa de você, né? O Edgar foi em casa no domingo à noite, né? O Wilson já tinha sido desligado, ele conversou comigo, dizendo que quando ele me telefonou que iria me procurar, que ia até em casa, ele já tinha me comunicado que o Wilson estava fora. Eu falei, bom, se o Wilson está fora, a gente pode conversar, pode vir aqui. Eu falei para ele, você é meu amigo, eu jamais vou falar para você, não vou conversar com você, pode vir aqui e vamos conversar. Aí conversamos, ele mostrou o elenco, eu conheci alguns jogadores, né, que estavam no elenco do São Bernardo, mostrou da necessidade de uma mudança de postura da equipe, né, porque sabe como que a gente joga, até porque nós trabalhamos em 2016, e dentro dessa conversa eu entendi e falei, não, Edgar, vamos lá, vamos encarar esse desafio aí, vamos tentar mudar essa postura, mudar a performance dentro do campeonato. Né? Foi muito em função da amizade que a gente fez em 2016. Aí eu aceitei vir voltar para o São Bernardo. Na verdade, assim, a região do ABC eu gosto, né? E eu tive assim, uma passagem muito bacana em 16. A minha relação com o Edgar, né, foi muito legal, então isso fez com que eu voltasse. Eu te fiz uma pergunta após a derrota para o Sertãozinho, que era como imaginar, antes de você assumir, um elenco tão fortalecido em peças, né, com nomes tão consagrados, ou muitos que estão num momento, como é que a gente pode dizer, crescente da carreira, né? E o time na zona do rebaixamento, né? Hoje a resposta está aí, o elenco agora parece que cresceu quando foi colocado, quando foi apertado, falou, pessoal, é agora, se não for, não é mais. Os jogadores, eles têm qualidade, né, e sabe que tem potencial para estar numa situação diferente. O que eu entendo sempre é o seguinte, que você ter bons jogadores, você precisa dar tempo para você se montar um time, né? Como as coisas foram muito rápidas, né, nessa mudança, nessa junção que teve, talvez isso não conseguiu dar tempo para que se ajeitasse e se formasse um time. Né? Não adianta você só ter bons jogadores, você precisa ter tempo para se montar um time. E isso não aconteceu, os resultados também não foram acontecendo, aí você vai perdendo a confiança e isso fez diferença para o São Bernardo. Né? Hoje mostra-se sim que é um grupo forte, que é um grupo qualificado, né, pelo que vem apresentando. E poderia ter tido isso antes, né, para que você estivesse brigando por uma situação diferente. No jogo do Água Santa, vou até confidenciar uma declaração aqui que foi comigo, que o Paz falou, professor, o time de vocês foi o time que mais deu trabalho para nós. Né? Então, os adversários sabem o tamanho da qualidade do São Bernardo. Né? Só que alguma coisa no futebol, que é um imponderável, isso aí ninguém consegue controlar. E foi o que aconteceu na primeira parte da competição, que não deu os ajustes para que acontecessem os resultados e o São Bernardo encontrasse numa outra situação. Na semana passada a gente soltou uma entrevista fui na casa do Sérgio, fiquei quase umas 3h30 só de entrevista, fora a resenha, e aí a gente publicou semana passada essa entrevista, né, Sérgio? E antes de ir para a entrevista, com conversa com o Angelão, a gente estava preparando, né, as perguntas e tudo mais, e falamos, a expectativa em cima do São Bernardo era muito grande, porque a parceria trouxe os jogadores, trouxe investimento na questão de assumir os gastos do São Bernardo Futebol Clube, e até então os resultados não aconteceram, apenas até o Sertãozinho não aconteceram, né? Agora, nas últimas 3 rodadas, 3 vitórias e uma reação, obviamente, a gente espera que não tenha sido tardia, porque não acabou o campeonato ainda, mas tudo leva a crer que não.
a respeito de expectativa, com certeza, até vendo de fora, você tinha uma expectativa diferente sobre o São Bernardo e dentro, com certeza, ainda mais, né? Derek, o que eu penso é o seguinte, quando você vai montar uma parceria, cria-se uma expectativa de imediato, né? Todo mundo quer resultado de imediato, mas eu entendo assim que a parceria precisa ter continuidade, né? Você precisa plantar alguma coisa, né? A parceria chegou com bons jogadores, sim, mas foi o que eu disse na primeira parte, que você precisa de tempo para você poder montar-se um time com bons jogadores, né? O campeonato é curtíssimo, o Campeonato Paulista é curto, mas essa parceria precisa continuar para que os frutos sejam colhidos, de repente, na próxima temporada. Vamos, se Deus quiser, manter o São Bernardo na Série A2, e aí faz uma Copa Paulista interessante, brigue por título para você, de repente, escolher uma Série D para o ano que vem, você tem calendário cheio, né? E aí sim, você vai buscar resultados. Quando você faz uma parceria como essa, que traz um empresário importante, né, com nome, com recursos, você cria uma expectativa de imediato de você, o São Bernardo já vai subir esse ano, né? Mas eu acho que não pode ser assim, tem que ser uma coisa a médio e a longo prazo, né, para que você realmente colha frutos interessantes, e o São Bernardo vai se fortalecendo como agremiação e como time dentro da competição, e vai dando passo. Eu entendo assim que uma parceria dessa, você não pode se limitar a ficar só no campeonato estadual, você tem que expandir, ganhar uma vaga para a Série D, e da Série D ir crescendo. Então tem que ser uma coisa a médio e a longo prazo. A manutenção da competição, ela é importante para que isso aconteça. Mas como a expectativa foi criada em cima de que o São Bernardo seria um dos postulantes ao acesso, e aí ficou pesado demais para quem está fora. E esse peso de fora acabou indo para dentro, porque os resultados não apareceram, e toda hora fala, pô, o São Bernardo é o melhor elenco da Série A2, está entre os melhores, se não é o melhor, está entre os melhores, e está fazendo uma campanha pífia. Isso levou-se um peso muito grande para o ambiente interno. Agora, como vai ser o bate-papo para a última rodada, Sérgio? Dependendo dos resultados, um empate serve. Mas o essencial, estando em casa, é você conseguir uma boa vitória. Aí seria a quarta e se despede, pelo menos, com uma sequência muito boa, né? Que não pensou na competição. Como é que a conversa agora nesse vestiário para poder definir esse jogo com o Penapolense, Sérgio? Ângelo, a conversa vai ser em cima de que foi de quando eu cheguei para cá. De muita concentração, né? Nós tivemos 2 jogos em casa, que foi com o Juventus e com o Sertãozinho, que nós tivemos o resultado adverso. Então, a partir do jogo do Água Santa, a gente começou a trabalhar na cabeça dos nossos atletas o seguinte: jogar em casa tem que ser a nossa casa, né? Tem que ser jogo onde a gente tem que mandar, o jogo onde a gente tem que se impor, tem que ser um jogo de nível de concentração elevadíssimo, porque todos os jogos até então, para nós, e sábado não é diferente, foram sempre de decisões, né? Então a gente tinha que se preparar bem, preparar um nível de concentração, um nível mental para as partidas, para que a gente não tinha margem de erro, e não temos. Então vai ser em cima disso a conversa da semana e o trabalho durante a semana. A gente não tem margem de erro. É o último jogo, nós trouxemos de tudo para esse jogo, o que nós planejamos, que era o quê? Chegarmos na última rodada, dependendo única e exclusivamente da nossa força, para a gente fazer a nossa permanência. Chegamos, ótimo, agora nós precisamos confirmar. Entendi. Eu digo agora assim, Sérgio, que nem você falou com relação ao grupo, já pensando em qual a Paulista até. Tem alguma conversa com a diretoria? Como é que está essa parte, assim, ou só vai pensar nisso depois? Não, quando eu conversei com o Edgar, a minha conversa foi até o término da Série A2. Né? A gente não tem conversado absolutamente nada para frente, né? E por isso o meu foco está até o jogo de sábado. A partir de sábado a gente vai ver o que acontece, se vai ter uma conversa para frente, em termos de projeto, essas coisas que são interessantes para que você possa desenvolver um trabalho a médio e longo prazo. Porque, que nem, vou pegar uma base com o São Caetano. O São Caetano foi um dos clubes que iniciaram um trabalho, que foi em outubro do ano passado, para a Série A1 do Paulista. Aí acabou, nunca aconteceu, acabou rebaixado. Até que ponto também, assim, de preparação, com certa antecedência, Sérgio, ela dá resultado? Porque às vezes também é um negócio de dar liga, que a gente fala, vocês, muitos treinadores falam também, de dar liga. Porque eu comecei a trabalhar em outubro, chega no Paulista, aconteceu o que aconteceu, que você tem acompanhado também. O time não conseguiu se manter, acabou caindo. E outros clubes que você monta em cima da hora, vai ali, dá aquela liga, o time vai e consegue um resultado, às vezes, surpreendente. O que acontece, né? Até que ponto também é importante
com tanta antecedência você fazer essa preparação, querendo, vamos supor, uma Copa Paulista, já pensando no ano que vem? Ângelo, eu acho o seguinte, assim, ó, o que eu vejo do São Caetano, por exemplo. O São Caetano disputou a Copa Paulista, mas os jogadores que começaram com a titularidade de jogar a Copa Paulista, o Rafael Marques chegou depois, o Willian chegou depois, então alguns jogadores chegaram depois. Então não foi o time que iniciou o Paulista que fez essa preparação, né? Me falha a memória, acho que só o Alex Reinaldo era titular na Copa Paulista. Então é diferente, né? Então foi um time que foi montado para o Paulistão, que na verdade o Paulistão é um torneio, né, que é um campeonato que o São Caetano fez o primeiro jogo contra o Corinthians, tomou o gol no finalzinho, se ganha de 1-0, faz 3 pontos e já começa uma trajetória diferente no campeonato. Aí empatou com o Corinthians, foi pro outro, perdeu. Você tem ainda mais três grandes para jogar ainda. Você tirou o Corinthians, você tem os outros adversários para jogar. Putz, os grandes você não pode computar ponto. Então você já descarta. Se ganhar, ótimo, é uma gordura que você fez. Então o Campeonato Paulista ele tem essa dificuldade para os times menores, né? Se você fala assim, pô, mas o Red Bull foi líder do campeonato, o Red Bull também montou o time para o Campeonato Paulista, só que encaixou melhor, né? Os resultados foram aparecer, o Red Bull perdeu um jogo para o Mirassol, foi o único jogo que ele perdeu na primeira fase. Ele fez um grande jogo com o Palmeiras na estreia também, que empatou. Aí foi a Mirassol, perdeu, voltou, ganhou, e aí foi indo, foi pontuando. O São Caetano fez o caminho inverso, empatou, mas não conseguiu o resultado. E isso aí você começa a fazer o quê? Do time que começou titular, você começa mexendo, você começa a tirar um, tirar outro, até achar encaixe, e quando você vai ver, você já fez 10 jogos, e você tá na berlinda. Apesar que esse ano, o Campeonato Paulista, o São Caetano foi até a última rodada com condições de escapar, mas pegou um adversário na última rodada que precisava vencer, e é time grande. Então eu entendo o seguinte, para o Campeonato Paulista, você nunca vai conseguir fazer a preparação em outubro, como todo mundo fala aí, que os times pequenos se preparam, porque os caras que são contratados, ou eles jogam Série A, ou eles jogam Série B. Se eles jogam Série A ou Série B termina dia 28 de novembro. Como é que você se preparou? Né? Então a preparação, ela é semelhante ao que é dos times grandes. Começa, portanto, em janeiro, né? Ficar todo mundo naquela correria. Mas desde que tanto Paulistão quanto Série A2 tem 16 times, Série A3 também tem, acaba sendo um campeonato muito mais ingrato, né? Que não te permite erros, o Paulistão, muito menos, que são menos rodadas, sim, porque tem grupos. Mas você errou ou você insistiu no erro, é tarde demais, né? Obviamente a gente sempre questiona aqui, fala, pô, mas o time X trocou de treinador, não deu tempo do cara trabalhar. Aí quando não troca, a gente fala, pô, por que não trocou o treinador? Porque se trocasse dava um outro ânimo. Enfim, muita coisa, né, que acontece. A troca de treinador, Derek, na minha opinião, é o seguinte, no campeonato que você tem 12 rodadas, você trocar o treinador na 6ª rodada para a 7ª, que é na metade do campeonato, na verdade é para você dar uma injeção, falar, porque você pode dar certo como pode não dar. Né? Ou você mantém o treinador, como foi o São Caetano, que manteve o treinador até o final, e nós também, o ano passado no Santo André, que nós fomos do início até o final e infelizmente o Santo André caiu, né? Mas o Pintado conduziu e ele teve que ir mudando o time para poder achar o encaixe, e o campeonato vai andando e os jogos são muito iguais. As equipes se fecham e esperam, joga por uma bola, e você, com a necessidade, às vezes você tem que se expor um pouco mais, aí você acaba ficando à mercê da necessidade. Então isso dificulta dentro do campeonato. Se é um campeonato turno e retorno, você perde aqui, calma, vamos dar sequência para esse time, que aí você acaba recuperando. O campeonato, do jeito que o modelo para os times pequenos, ele é difícil. Né? A gente tem exemplo aí de Novo Horizontino, de Red Bull, de Ferroviária, que jogam um grande futebol, né? Mas são exceções, né? Porque a Ferroviária, sim, Ângelo, fez a Copa Paulista. Se você pegar jogadores da Ferroviária aqui da Copa Paulista, eles estão jogando no Paulistão. Então a Ferroviária trouxe uma base da Copa Paulista pro Paulistão, e aí está jogando, na minha opinião, o Red Bull, Ferroviária, são os melhores times entre os pequenos, do jeito de jogar. Né? A Ferroviária, então, porque tem uma base mantida, botou 2 ou 3 jogadores, e a equipe se desenvolve bem no jeito de jogar. O treinador é o mesmo, da Copa Paulista, o Vinícius, né? Então essa diferença dá, mas se você monta um time, pode dar certo como pode não dar.
Muito se fala em relação aos estaduais, Sérgio. Muitos defendem já um brasileiro que está falando Série D, Série E, Série F e acabar com os estaduais. Qual a importância que você vê dos estaduais? Ou você é favorável a seria um torneio nacional que pegasse o ano inteiro? Qual a tua posição com relação a isso? Eu particularmente, outro dia eu estava conversando com o Caio, com o outro pelo Caio, o Denis, o pessoal que a gente fala sobre futebol. Eles são totalmente a favor a 5 divisões. Série. Eu falo, não adianta a gente sonhar. Como é que você vai ter recurso para poder ter um campeonato brasileiro Série E? Né? A CBF não vai custear nem a Série E, nem a Série D. A Série C era mais ou menos. O que interessa para a CBF é Série B e Série A. Aí você tira os estaduais, fala, não, vamos fazer um campeonato regionalizado, mas a nível nacional. A federação vai dar incentivo. Quem que vai patrocinar essa situação? Então, se tivesse um patrocinador que abraçasse a ideia, né, as federações, por exemplo, o Campeonato Paulista fosse um campeonato nacional que tirasse daqui dos pequenos, que era uma Série D, e te levasse para brigar com o time do Sul, do Paraná, não sei o quê, para você ser inserido a uma Série D, talvez seria o caminho. Mas eu entendo que a nossa realidade não é essa, então eu não posso sonhar com uma coisa que, na minha opinião, no primeiro momento, ela é praticamente impossível. Eu sou a favor ainda dos estaduais. Mas você acha que se tivesse como bancar, seria melhor ter só um nacional mesmo do que ter, vamos supor... Seria melhor no sentido de você ter uma temporada. Né? Aí, para nós profissionais, para os atletas também, você teria... Porque hoje o mercado, Ângelo, está totalmente inchado. O que tem de treinadores parados e treinadores... Nós temos 3 divisões importantes, Série A, Série B e Série D. São 60 clubes. Né? Nós temos 150 treinadores. Onde que o mercado vai absorver tudo isso? Então ficaria um monte de gente parada. Se tivesse todas essas divisões e as divisões fossem anuais, né, de janeiro até dezembro, todo mundo estaria trabalhando. Certo. Então, desta forma, eu seria a favor. Mas desde que desse condição para você disputar um campeonato, né, um campeonato competitivo, equilibrado, onde você vai ter os recursos, vai ter a parte financeira. Esse respaldo financeiro teria que ter, que eu não acredito que tenha. Tá. Vamos continuar o programa falando um pouquinho dos outros times do ABC também, deixar o Sérgio tomar uma aguinha. E vamos então começar falando a respeito de Juventus 0, Santo André 1, resultado que recolocou aí o Ramalhão dentro de uma posição ali de briga pelo G8, depende só dele aí contra a Portuguesa para classificar, né, Angelão? Então a gente vai acompanhar aí o gol marcado pelo zagueiro Wellington, um gol que nasceu numa cobrança de falta ali. A Javari, a gente sabe que qualquer bola, qualquer falta, qualquer escanteio vira oportunidade de gol. O Santo André de fato aproveitou com o Wellington. Depois, num choque até, num outro lance entre o Wellington e o Paulo Vitor, né, o goleiro aí Santo André, o Paulo Vitor precisou ir pro hospital, passou 12 horas de observação, mas está bem o goleiro, o antigo Mamão, né? A gente lá no Santo André a gente conhecia ele como Mamão, mas depois o Sérgio do Prado e o Juracy acabaram com os apelidos no Santo André, então ele deixou de ser Mamão. Bom, resultado, Juventus 0, Santo André 1, Angelão. Um grande resultado pro Santo André, né? O time não vinha bem em casa, precisava desse jogo, dessa vitória. A Rua Javari cheia, estava vendo, estava acompanhando alguns lances do jogo. É um resultado muito importante para o Santo André. Depende de uma Portuguesa agora que vem num crescimento, né? A gente chegou a falar que a Portuguesa já estaria na 3ª divisão do Paulista, né? E acabou surpreendendo essa Portuguesa, deu uma bela de uma subida. Eu acho que um resultado essencial para o Santo André. Não fez aquela atuação que você possa falar, nossa, que foi muito bem, mas diante do que vinha apresentando, com aquela irregularidade, altos e baixos, acho que foi um resultado essencial para o Santo André, no momento certo, e agora tentar definir em casa com a Portuguesa, que também vem numa crescente, vai ser um jogo muito legal também no final de semana, no sábado às 15 horas. Hoje você veste amarelo e preto, Sérgio, mas você fica muito bem de azul, né? Ramalhão tem uma identidade, não tem como negar. Como é que você está vendo esse Santo André aí, mesmo de binóculo, né? Nós jogamos contra o Santo André, né? Aqui no Bruno, empatamos 1-1. O Santo André tinha desfalque de alguns jogadores. A gente foi superior ao Santo André. O Santo André tem uma postura, parecia que nós estávamos jogando em casa, o Santo André fora, né? E eu estou acompanhando o Santo André. O Santo André fez um bom jogo lá contra o Sertãozinho. O primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo a equipe reagiu bem, né? O Fernando mexeu no time, fez um bom resultado. E esse resultado na Javari foi um resultado excelente, porque o Juventus é muito forte na Javari.
né? O Juventus jogando lá, apesar de ter perdido para o Rio Claro na outra rodada, né? O Juventus é um time de velocidade, né? Eu te digo assim, que eu achava que o Santo André ia ter dificuldade de vencer lá, né? Mas o Santo André fez um grande resultado, agora levou para a última rodada com uma vantagem, né? Não podemos esquecer que o Santo André tem a vantagem do empate, o empate o coloca, né, na outra fase. Então vai ser um grande jogo. O Santo André tem que aproveitar esse momento de crescimento, né, para dar aquele arranque final aí, entrar já nas oitavas numa crescente e quem sabe aí buscar uma briga aí com acesso com os outros lá, que eu entendo que o Santista é favorita, o Água Santa também, e o 15 Piracicaba e o próprio Juventus, pelo que vem apresentando. E a gente não pode deixar de ressaltar também que seu coração é um pouquinho grená também, né? Afinal, foi onde tudo começou, né, Sérgio? Cara, eu comecei minha carreira no Juventus, eu tenho o maior carinho pelo Juventus, porque o que eu sou hoje, tudo começou lá na Javari em 82, né, como infantil. Então são duas equipes que eu tenho uma história assim, né, que jogaram no final de semana, que é o Juventus e o próprio Santo André, porque a minha transição, meu start como treinador foi no Santo André, né? Então, onde eu comecei como atleta, o outro eu comecei como treinador. Então sou extremamente grato, apesar que eu sou grato a todas as equipes que eu passei, né? Porque todos me deram oportunidade de trabalhar e deixar eu desenvolver o trabalho. Com certeza, quer Eu finalizar. vi você falando só, Sérgio, você cita os da 2, você não coloca o Rio Claro nesse grupo aí, você não está vendo o Rio Claro como... Não, eu acho assim que, porque eu vi pouco o Rio Claro, na verdade, eu vi no jogo contra nós e jogos anteriores, né? Mas eu estou falando de jeito de jogar, né? O que mais me agrada, na verdade, o Rio Claro que jogou contra nós não me agradou muito assim o jeito de jogar. Mas isso não descarta também, mas o jeito de jogar do 15, do Juventus, da Ferroviária do 15, da Santista, esses três me agradam muito. Tá. Né? O Santo André é um time que precisa retomar o caminho. Tá. Né? Vai chegar numa fase final, aí o camisa do Santo André é pesada, né? Quando chega nessa fase final. A gente sabe, trabalhei lá, a gente sabe. Né? Mas o jeito de jogar do 15, da Santista e do próprio Água Santa, né? Mas o Juventus é o que mais me agrada, que trabalha com muita velocidade. Então, por isso eu cito sempre esses três. Tá. O Água Santa, por quê? Porque é líder da competição, o Juventus o jeito que me agrada, e o time do 15, eu acho que é um time interessante, que também tem jogadores lá que pode decidir. Certo. Legal. Bom, e falando, já que o Sérgio citou, Água Santa foi superado pelo Taubaté, lá no Inamar, 1-0 para o Burro da Central, um resultado que não foi, obviamente, bom para o Água Santa, que deixou de garantir a primeira colocação geral com uma rodada de antecedência, como também mostra aí, talvez, vou até jogar a pergunta para vocês, um enfraquecimento do Netuno nessa reta final. Foram derrotas para Votuporanguense e Sertãozinho. Foram dos dois, perdeu pro São Bernardo, perdeu pro Juventus, agora perde do Taubaté, um time que vinha invicto até então e perde forças na hora H, Sérgio? Foi para Votuporanguense lá, 3-1. Né? Inclusive, quando perdeu, foi na estreia do Alberto já, né? O Alberto chegou lá no Votuporanguense. Não, eu acho assim, ó, que o Água Santa, por ele já ter distanciado dentro da... Né, somado à pontuação rapidamente, que lhe deu uma condição de classificação muito antes, talvez isso tenha baixado um pouquinho a concentração, né? Agora, que é um time forte, tem jogadores interessantes lá, o Dadá, o Alvinho, né, o Bocão, que está jogando muito bem pelo lado, né? Então o time do Água Santa, eu acho que agora ele vai ter que aumentar o nível de concentração, porque vai chegar numa fase que já não dá para ter, né, esses vacilos que teve, em função da minha opinião, que baixou um pouquinho a concentração pelo fato de já ter disparado e aberto uma diferença do nono, que não chegaria mais, que não incomodasse, né, na classificação, e aí, caminhando aí para, se vencer o jogo lá, a última rodada, termina em primeiro. Então acho que o nível de concentração é que baixou um pouquinho. Acho que não enfraqueceu não, foi mais concentração mesmo. Eu vou muito para o lado do Sérgio também. E a gente tem visto, né, os últimos resultados nos campeonatos. Quem faz uma campanha invicta no primeiro turno, chega na segunda fase. Quem aconteceu com o São Caetano na Copa Paulista, com o próprio São Bernardo na A2 do ano passado. O Água Santa acho que venceu isso também. Faz uma campanha maravilhosa no primeiro turno, depois vem aquele fiasco no segundo e acaba não se classificando e não garantindo o acesso.
Então acho que o Água Santa conseguiu fez uma grande gordura, né? Tanto que ele perdeu 3 ou 4 jogos e continua na liderança. Sim. Não está sendo incomodado praticamente. E agora para a segunda fase vai com mais tranquilidade e consegue esses resultados. Mas o treinador aqui ele sabe melhor como trabalhar isso daí para poder fazer também poder fazer o Água Santa deslanchar agora no segundo turno, né? Que vai ser uma briga boa. É quando não pode mais perder mesmo, né? Vai ter que elevar o nível de concentração. Isso aí vai ser importante. É um trabalho que o Márcio vai ter que fazer, né? Porque agora, chegar na fase de mata-mata, você só tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Você não tem vantagem por 2 empates, nada. Então agora precisa levar o nível de concentração. O Márcio é um cara experiente, ele sabe o que fazer e vai agitar a cabeça dos meninos. E como você falando do Márcio, Sérgio, é até engraçado, né? Parece que o Márcio tem a cara do Água Santa, né? Porque o Márcio pegou... Foi ele que trouxe o Água Santa da segundona até a primeira divisão. Foi ele agora que está fazendo essa campanha com o próprio Água Santa. É a cara do Água Santa, né? Quando você tem a identificação com o clube também, né? Isso aí também ajuda muito, né? Você sente muita vontade e os atletas que chegam sabem da história do treinador que teve dentro do clube. E acaba tendo essa empatia que te dá uma condição de você desenvolver bem dentro do campeonato. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Santo André, né, são 5 passagens. Né, então a gente se sente bem e quem chega sabe da história. E é o caso do Márcio no Água Santa. Né? Tem uma história lá, tem uma história vencedora, ascendeu o time em várias divisões. Então agora ele está de volta e fazendo uma ótima campanha novamente, com muita possibilidade de repetir o feito, de botar o time na 1. Não. É verdade. Bom, e antes da gente encerrar o assunto Série A2, né, o assunto do fim de semana e ainda nesta segunda-feira é a possível não, já está praticamente certa aí, compra o Bragantino vai ser aí adquirido pelo Red Bull, uma quantia que parece que gira em torno de 45 milhões de reais, o que abriria uma terceira vaga na Série A2, um terceiro time acessaria a Série A1 de 2020. Eu queria a opinião de vocês a respeito desse assunto, né? Tanto dessa vaga que abre na A2, quanto também dessa situação de um clube absorver o outro, né? A gente já viu isso outras vezes na história, mas eu acho que justamente pelo Red Bull ser um clube muito empresa, né? E o Bragantino ser um clube tradicionalíssimo. Qual que é a sua opinião, Sérgio? Se a gente for olhar assim para o lado de tradição, a gente lamenta muito, né? Porque o Bragantino tem toda uma história, né? Uma história dentro do futebol nacional, né? O Bragantino chegou à final de Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, com o Vanderlei aparecendo, né? Então o Bragantino tem toda uma história, a gente, em termos de tradição, a gente lamenta muito. Agora, o que a gente escuta muito é a questão da condição, né? E se o Bragantino sendo mantido na região, né, o Bragantino vai ser muito mais forte, né, porque está pegando uma empresa multinacional, uma empresa totalmente organizada, que tem times na Europa, tem times nos Estados Unidos, e o Bragantino pode ser uma potência. Né, não vai deixar de ser o Bragantino, só vai acrescentar, vai ser RB Bragantino. Né, então o time vai continuar localizado na cidade de Bragança. Eu acho que para o futebol acaba sendo algo interessante no sentido de está nascendo uma potência, mas uma potência com torcedor, com identificação, né? Porque o que a gente gosta muito é de ir para o estádio de casa cheia. O RB jogava em Campinas, ia brigar com o Ponte e Guarani, não ia adquirir torcedor nenhum. Por exemplo, agora sim, o torcedor pode até ficar meio ressabiado no primeiro momento, mas eu entendo assim que o Red Bull é uma empresa séria, né? E pode fortalecer ainda mais a marca Bragantino. Eu acho que o torcedor mais tradicional vai reclamar. Mas acho que também, a partir do momento que conseguiu os primeiros resultados positivos nessa Joá, e já acabou que começar a se deslanchar, né? Aí começa a dar aquela tranquilizada, o torcedor vai entrar no embalo e vai... Verdade. Porque Bragantino, quer não, tem camisa, tem nome, é um clube tradicionalíssimo. Mas também as aquisições por empresas assim estão sendo muito comuns no futebol, né? Não só no futebol, como outros esportes também. Então acho que é uma coisa natural... o torcedor mais tradicional vai reclamar, mas eu acho que a partir do momento que os resultados começarem a aparecer mesmo, o que deve acontecer, se acontecer o investimento, tudo direitinho, o torcedor vai se acostumar e vai ser uma festa muito grande em Bragança Paulista. Vai ser aprovado, né? Porque assim, né, Angelão, você vai estar em casa e você está sendo fortalecido né, o torcedor vai ter o prazer de ir lá, daqui a pouco o RB sobe para a Série A do Brasileiro, vai voltar a ir lá, Flamengo,
Vasco, Corinthians, porque vamos tirar o de São Paulo, porque normalmente vai lá. Mas os outros clubes grandes, Cruzeiro, Atlético, vão começar a voltar aí a Bragança, e vai a Bragança com RB forte, né, que vai bater de frente com os outros, e aí o torcedor vai chegando também. Né? O mais importante que eu acho dentro dessa fusão, vamos dizer assim, é que vai ser uma coisa que vai ficar, não vai ser algo que vai chegar em Bragança e arrancar o time de lá. E aí isso seria ruim. Né? Aí o Bragantino sumiria de vez. Mas no caso não, vai fortalecer. Né? O Bragantino vai continuar lá, só vai ser melhor estruturado. Vai dar uma energia, né? Com certeza. Fazendo um trocadilho, né? Vai dar uma energética, vai dar uma energizada lá no Bragantino. Bom, antes da gente falar do Red Bull, né, que está nas quartas de final do Campeonato Paulista Série 1, vamos finalizar aqui o assunto futebol regional com o Campeonato Paulista da Série 3. O Esporte Clube São Bernardo recebeu o Osasco Audax no estádio 1º de Maio no domingo, acabou empatando por 1-1, cedeu o empate no finalzinho, que custou aí ao Cachorrão uma possibilidade de lutar por uma vaga no G8 na última rodada, 1-1. Então o Esporte Clube São Bernardo e Audax, Angelão, infelizmente, né? Infelizmente não deu, né, para o Cachorrão. O trabalho feito pela diretoria tem que se engrandecer, um trabalho de investimento, buscando das melhores condições para os jogadores, para a comissão técnica trabalhar. Houve até mudança na comissão técnica, eu não sei se dizer se foi tardia, mas também não quer dizer que a chegada do Oliveira anteriormente poderia ter dado o resultado, o time ter escapado. Até porque eu acho que foi alguns vacilos do próprio Cachorrão que determinaram que ele ficasse fora da briga do G8, né? Então eu acho que é preparar agora, ter uma Copa Paulista pela frente, para você engrandecer esse trabalho, ver a questão da comissão técnica, como é que fica. O ano que vem forte de novo. O importante é não cair também agora, né? O importante é não cair e pro ano que vem forte para conseguir o acesso tão sonhado, né, cara? A gente acabou de assistir o gol do Audax. Sérgio, um gol que, quando o adversário entra tocando bola assim na área, acho que, se eu não me engano, era 43 minutos do segundo tempo. Aí tá o primeiro gol, né? O gol do São Bernardo, marcado pelo Vinícius. Mas também foi um toque de bola aqui pelo lado direito, né? Uma jogada do Jadson com o Washington. Mas no fim do jogo, é aquele negócio que você até me disse, né? Ali antes de a gente entrar no ar. Tá ganhando, fecha a casinha, né? Baixa as linhas, junta os meninos e não pode entrar. Ali você vê lá como tá espaçado lá, ó. Não pode, no final não pode. Ali é o primeiro pau, o outro zagueiro tem que cortar o primeiro pau, porque do jeito que estava ali, ele só podia cruzar por baixo. Né? Então é percepção, essas coisas, o atleta hoje está muito disperso. E aí você acaba sofrendo um gol num lance no final do jogo que tira a possibilidade de você brigar por uma classificação. Então, aí que eu falo, o nível de concentração dos atletas hoje no futebol atual, ele é muito baixo. Eles perdem o nível de concentração dentro do jogo rapidamente. O cara fica aéreo. O jogo tá ganhando a 45, filho, só tem mais 5 minutos de acréscimo, não pode tomar gol mais, jogando dentro de casa ainda. Né? Então, eu acho que é uma coisa que não é só do São Bernardo, isso aí é no geral. Os jogadores brasileiros hoje estão com um nível de concentração muito baixo, e é uma coisa que nós, treinadores, temos que ficar muito atentos e cobrar para que não aconteça isso daí. Mas por que você acha que acontece isso? Por que esse nível de concentração tão baixo, Sérgio? É deficiência da comissão técnica para explicar, ou o jogador não está assimilando o que a comissão técnica está passando? Não, eu acho que é da geração mesmo, né? Deficiência da comissão. A comissão até é se cobrada, se fala, né? Mas o jogador mesmo, o ser humano em geral, dessa nova geração que está chegando, os caras são muito dispersos, né? É coisa do atleta de futebol atual, né? Você está ganhando um jogo. Eu lembro quando aí eu vou voltar um pouquinho rapidinho. Quando eu estava no Juventus, quando eu subi, eu fui jogar contra a Inter de Limeira, que foi campeã em 86 lá em Limeira. O jogo estava 0-0. Eu lembro até hoje que eu estava jogando, o Bolívar falou pro Manguinho, falou assim: Manguinho, tá bom, tá 0-0, vamos fechar aqui. Os caras foram lá e fizeram o gol, ganharam o jogo. Mas eles já se preocupam, né, em garantir uma situação. E eu não vejo isso no pessoal atual. Né? E isso, o jogador precisa se preocupar mais com isso. De falar, tá acabando o jogo, esse resultado é importante para nós, o que nós temos que fazer aqui? Vamos se fechar. Né? Então é um nível de concentração da geração atual que, na minha opinião, dentro do jogo, dá uma dormida um pouco. Entendi. Bom, o Cachorrão encerra aí a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista Série 3 no domingo contra o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil que já está classificado para as quartas de final. Então, por o Cachorrão agora,
quem sabe uma Copa Paulista, caso eventualmente surja aí, sobre alguma vaga para o Cachorrão. Se não, só em 2020, uma pena, né? A gente torce muito para que que existam calendários maiores, né, para todos os times, até como a gente comentou há pouco aqui, né? Infelizmente, muitos jogadores trabalham 3, 4 meses por ano, não só jogadores, treinadores, preparadores físicos, auxiliares, todo mundo, né, tudo que envolve um time de futebol, muita gente trabalha 3, 4 meses por ano. Depois, quando volta ao trabalho em novembro, dezembro, obviamente vai estar fora de ritmo, vai precisar de treinar muito mais, porque ficou 6 meses parado. Enfim, envolve tanta coisa, né, Sérgio? É verdade. Aí que entra, né? Se tem os campeonatos nacionais, Série E e tal, aí eu teria mercado para os outros times. No caso, por exemplo, o São Bernardo poderia disputar uma copinha, né? Que agora tem vaga para a copinha também. Então isso é ruim. Aí muitos profissionais de comissão vão ficar desempregados, muitos atletas ficarão desempregados também, né? É ruim porque todo mundo precisa trabalhar. Se ganha muito ou se ganha pouco, não interessa, você precisa estar trabalhando, né? E agora o São Bernardo, de repente, pode ficar parado, alguns atletas parados, comissão parada, né? Até mais novembro, que recomeça para se preparar para 2020, é muito pouco, né? Então eu acho que precisa se achar uma fórmula para que tenha mercado, para que todos trabalhem. Isso aí é o mais importante. Com certeza. Bom, agora vamos falar de Campeonato Paulista da Série A1. Começaram as quartas de finais nesse fim de semana. Vamos começar pelo jogo de sábado, o empate Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. O Sérgio já falou que Novo Horizontino é um dos times que mais lhe agrada. O Vicenzo está ali na câmera fazendo um final de negativo. Realmente o Palmeiras não foi bem, conseguiu salvar pelo menos um empate, né, Gelão? Conseguiu salvar um empate. O que dá uma dor de cabeça esse Palmeiras, essa reclamação contra a arbitragem. O VAR mostrou depois que o lance foi correto, o lance do gol foi válido. Na origem do lance do Horizontino, né? A bola teria batido no braço. Então, eu acho que o Palmeiras é muito forte, é muito grande, vai ficar se incomodando com essas coisas. É claro, aconteceu sabe, coisa lamentável no final do Paulista do ano passado. Eu acho que passar uma borracha, levar em frente. Quer queira, quer não, foi um empate, mas é um bom resultado do Palmeiras. Claro, vem jogar aqui em São Paulo, vai decidir em casa, com o apoio dessa torcida. É um elenco muito forte, muito qualificado. É claro que não é a prioridade do Palmeiras, o Paulistão, vai querer a Libertadores para poder disputar o Mundial, mas é um campeonato importante, faz o resultado aqui e para de reclamar um pouco, porque não vai resolver em nada. Só cria um ambiente que não se acerta, que não agrega nada e assim continua. O Palmeiras tem um elenco qualificadíssimo, acho que faz o resultado aqui depois com tranquilidade aqui em casa e avança para semifinais sem problema, eu acho. É uma coisa que a gente falou na entrevista, Sérgio, que está no Diário do Grande ABC da semana passada, na entrevista que eu fiz contigo. Muita gente critica o Felipão pela forma como ele escala o time e você me falou, o Felipão joga assim desde sempre, né? O estilo do Felipão é esse, não adianta, ele foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma em 89 jogando assim, foi campeão com o Grêmio brasileiro em 96 jogando assim, né? A seleção brasileira de 2002 é que tinha muita qualidade, mas ele jogava com uma trinca, o Edmilson fazia o terceiro zagueiro quando a gente estava sem a bola, com a bola, ele andava, e ele joga assim, pô, tu vai reclamar? Ele joga assim, cara, né? Então não adianta reclamar. Assim, o Palmeiras tem muita qualidade, a gente sabe que tem muita qualidade. O Palmeiras não fez um bom jogo no final de semana, na minha opinião, não fez um bom jogo, né? Mas o Novo Horizontino também incomodou para que o Palmeiras não fizesse um bom jogo. Mas eu acho que jogando aqui em São Paulo, o Novo Horizontino pode dar um trabalho, mas pela qualidade do Palmeiras, o Palmeiras tem muita condição de fazer resultado. Yuri, que está ali dentro hoje, que está no comando do programa, mostrou ali o lance do pênalti defendido pelo Fernando Praz, né? Na imagem por trás do gol, mostra um jogador do Bragantino levando as mãos à cabeça. E é realmente aquele pênalti que faz falta, né, Sérgio? Quando você tem chance contra time grande, você não desperdiça, mata. Porque se você não matar, os caras vão lá e complicam. Talvez tivesse feito lá 2-0, né, e o jogo do Palmeiras não tivesse feito o gol, vinha para São Paulo com 2-0, aí o Palmeiras vem com a pressão de ter que fazer 2-0 para ir para pênalti. É diferente de você entrar com um empate e um time grande ganhar, só tem que vencer. É diferente de você ter que fazer 2 gols, se expõe um pouco mais, né? Eu digo sempre, desde quando eu joguei, time grande, você tem chance, você faz, porque se não fizer, eles vão lá e fazem. E o Novo Horizontino deu chance para os caras, para eles
fazer resultado em São Paulo. É verdade. Só abrindo um parênteses, você ainda sonha com aquela bola na trave do Rodriguinho no jogo contra o Pô, Santos na até final lá hoje, de dois? eu tava vendo outro dia esse jogo, o Rodriguinho driblou o Felipe e chutou, o Arouca tirou a bola de cima da linha. Puta, meu, brincadeira. Bom, então, Novo Horizontino 1, Palmeiras 1, jogo de volta nesta terça-feira, né, Angelão? Jogo de volta na terça-feira amanhã, às 21 horas no Pacaembu, né? Palmeiras, acho que, falei, qualidade é inquestionável. É claro que tem aquele negócio do dia não dar certo, mas pela qualidade do elenco do Palmeiras, tem tudo para fazer um grande resultado aqui, passar com tranquilidade para a semifinal. É isso aí. Hoje o Fatori não está aqui para dar as previsões dele sempre precisas, mas a gente, semana que vem, a gente consulta o Fatori, o pai Fatori, para ouvir. Que ele não acerta muito. É difícil, complicado, Sérgio, é complicado ele acertar. Fatori é um monstro sagrado. Bom, a gente teve também Santos 2, Red Bull 0, um resultado, Sérgio, surpreendente na sua opinião. Até vendo o jogo, o Red Bull teve muitas chances, inclusive perdeu o gol feito, gol praticamente sem goleiro, enfim, mas entra nessa mesma máxima aí de que não pode perder gol contra o time grande. Não pode perder. A chance que o Red Bull teve no jogo, o Ítalo, eu vi o jogo, ele recebeu um passe esqueci do menino do cabeludinho lá. Ele recebeu o passe dentro da área, de frente pro goleiro, e ele chutou de peito e de pé. Não é esse lance. Ele chutou de peito e de pé. Foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Já foi no... Pô, foi um absurdo. Ele não pode errar um gol daquele. É um cara que sabe fazer gol. Pô, a chance que você tem contra time grande, você tem que fazer. Né? O futebol é assim, time grande, eles jogam sem fazer força. Eles vão tocando, vão balançando, vão envolvendo e chega no gol, chega no seu... O time pequeno, no caso o Red Bull, ele jogou um jogo... Foi um bom jogo, foi um jogo de alternativa, né? O Santos atacando, o Red Bull atacando. Só que o Santos foi lá e fez. O Red Bull foi lá e não fez. E a diferença é essa. Agora, pode ser que lá em Campinas o Red Bull tenha a melhor sorte, faça os gols que não fez aqui? Pode, claro que pode. Mas vai sofrer, né? Porque vai se expor e você, em se expondo, você dá chance para um time que joga de forma ofensiva, que joga com posse de bola. Vai ser um time que você vai ter que correr mais, porque você vai ter que tomar a bola desse time que tem por característica ficar mais com a bola. É mais difícil. Então você vai ter que correr mais, vai se desgastar mais e vai se expor mais. Nesse primeiro jogo não podia perder tanto gol como perdeu. É verdade. Só para confidenciar que desconfidenciar não, porque está inclusive no jornal. Mas o Sérgio falou, fica muita gente falando a respeito do Sampaoli, o Fernando Diniz já fazia no Votorati. Não, isso que o São Paulo faz aí, que todo mundo... Né? Aí eu vou botar vocês no pacote. Vocês da imprensa ficam falando, é o Messi, é o Mágico, eu não sei o que. O Fernando Diniz fazia isso no Votorati, faz isso hoje, fez na final contra o Santos nos 2 jogos. Inclusive o Santos mudou até o jeito de jogar na Vila, baixou mais a linha, deixou o Audax com a bola, tirou o Corinthians na arena. Então o Fernando Diniz já faz, não tem nada de diferente, né, que o São Paulo está implantando. Agora, o que ele tem de diferente que ele está fazendo é que num time grande, ele está fazendo um time grande ser time grande. Que é propor, impor ritmo de jogo, que é isso que, na minha opinião, os grandes, as nossas referências, tem que fazer. Time grande tem que ser time grande, tem que atacar mesmo. Se eu vou jogar com outro grande, filho, quem pode mais chora menos. Como era o Palmeiras, aí eu vou voltar para minha sardinha. Quando era o Palmeiras de 96 com o Vanderlei, o time do Palmeiras atacava qualquer um. Era São Paulo, era Corinthians, era Santos. Então nós ganhamos do Santos 6-0 na Vila. Porque é qualidade. Agora não, todo mundo joga aqui, se defende, não vou ficar por uma bola. As referências precisam atacar. Aí por isso o São Paulo faz isso no Santos e todo mundo fala que o São Paulo está fazendo uma coisa diferente. Não tem nada de diferente, gente. Não tem surpresa nenhuma para nós. Só para completar o que o Sérgio disse, né? Porque o Sérgio fez parte daquele elenco do Palmeiras de 96, né? Talvez as gerações mais novas, alguns não sabem ou não lembram, mas o Sérgio estava naquele time de 96. E esse Santos aí, vai garantir, Ângelo? Eu acho que vai garantir. Eu acho que se discutiu muito aquela história do salário atrasado, vão pagar, não vão pagar. Até foi o Vitor Ferraz deu uma coletiva na sexta-feira e falou que preferia até que não caísse o salário para os caras verem que o Santos ia jogar bola e ia conseguir um bom resultado. O Santos foi lá, conseguiu o resultado. Acho que o salário, não sei se caiu ainda, até hoje não tinha visto se tinha caído ou não o salário dos jogadores. Eu acho que o que o Sérgio está falando é time grande. É triste ver o São Paulo, que a gente vai falar ainda do São Paulo, ver passando sufocos que está passando. Mas time grande tem que jogar como time grande. O Corinthians também passou, nós vamos conversar ainda para falar na sequência. Mas o Santos fez um grande jogo. É claro, o Red Bull perdeu algumas oportunidades. Mas é um time que o Santos vinha jogando bem no começo do Paulista, vinha fazendo os resultados, deu uma certa decaída e agora acho que vai se encontrar de novo. Acho que passa pelo Red Bull
passa com, não vou falar com tranquilidade, mas passa pelo Red Bull, aí vamos ver na próxima fase como é que fica, né? É verdade. Bom, já que o Angelão citou, vamos falar de São Paulo 2, Ituano 1. São Paulo conseguiu fazer um jogo envolvente ali contra o Ituano. Ituano também teve as suas oportunidades. Mas em meio a toda a crise, ou todo o clima, o ambiente pesado que está no São Paulo, fez seu dever, né, Sérgio? Mudou, né? Na verdade, assim, o São Paulo mudou, né? O São Paulo de ontem foi um São Paulo mais ofensivo, foi um São Paulo mais vertical, foi um São Paulo com melhor qualidade, né? Não foi um São Paulo com lentidão. Foi um São Paulo do Sérgio Soares, assim, bem incisivo. Do jeito que eu gosto, né? O São Paulo intenso, que ataca o adversário, né? Que não fica pegando essa bola, rodando para trás. Até por característica de ser meninos, os meninos têm mais ímpeto, né? E isso fez a diferença no São Paulo, porque o São Paulo enfrentou um bom time, o time do Ituano é um bom time, né? Mas é o Ituano, mas é um bom time. O São Paulo, na minha opinião, foi a melhor partida que o São Paulo fez. Nós estamos em março, né? O campeonato começou em janeiro. Então foi a melhor partida que o São Paulo fez desde quando começou a temporada. Mas por quê? Foi um time agressivo, um time vertical, que não teve receio de pegar essa bola, rodar a bola e jogar com o Pablo centralizado, o Antônio de um lado, esse menino que entrou, o meia que entra na área, né? Então a diferença do São Paulo ontem, ela foi gritante dos outros times que a gente viu jogar do São Paulo. Agora, ainda é pouco? Ainda é pouco. Para o São Paulo ainda é pouco. São Paulo precisa mais. Porque é São Paulo, precisa mais. Mas já deu um passo interessante no sentido de evolução. E é isso que a gente tem que ver. O São Paulo evoluiu no jogo de ontem. E acho que vale ressaltar também que o Ituano teve um gol anulado antes de fazer o seu gol, que foi no mínimo ali duvidoso, né? No mínimo duvidoso, né? Com VAR ou sem VAR, foi. O VAR também é um assunto polêmico à beça, mas esse vai ficar para um próximo programa. Angelão, São Paulo 2, Ituano 1. Eu acho que São Paulo, a entrada do Igor Moraes, é claro, Igor Gomes, desculpa, Igor Moraes. Igor Gomes, um moleque que entrou novo, fez os 2 gols. Excelente resultado para o São Paulo, mas assim, faz 2 anos, eu acho mais ou menos, que a gente conversa aqui, Derek, que a gente fala o que acontece com esse São Paulo, que o São Paulo não engrena, e passou a Aguirre, e passou o Rogério Ceni, e passou todo mundo, e o time não vai. Eu não sei, o Sérgio, nem essa questão, o excelente resultado para o São Paulo, acho que foi um dos melhores jogos do São Paulo mesmo no ano, pelo que a gente vem acompanhando já. Mas, Sérgio, o que falta nesse São Paulo? Que nem você falou que se criticou muito o Raí, se criticou o Lugano que está com ele. O que faltou nesse São Paulo que se investe tanto e São Paulo não consegue os resultados? É o nível do profissional também que caiu bastante, é claro. Se a gente for comparar, eu sou um cara que o Derek está acostumado aqui, quem acompanha, eu critico muito, falo que o nível do futebol brasileiro caiu muito nos últimos anos. Aqueles jogadores que resolviam. Antes você tinha 200, não 200, maneira de falar, mas agora você tem 2, 3. O que acontece com esse São Paulo? Você tinha trazido um Diego Souza, está indo embora, o Nenê não estava rendendo. O que acontece com esse São Paulo, Sérgio? Acho que primeiro assim, Ângelo, você tem que ter definido um modelo de jogo. O São Paulo não tinha. O São Paulo trouxe o Rogério jogava de um jeito, tentando jogar de uma forma mais ofensiva. Aí quando o Rogério saiu, trouxe o Dorival, que teve que encaixar algumas situações e mudou completamente para o ano seguinte, né? E isso o Aguirre mesmo fala, que ele era um treinador reativo, que era um treinador que se fechava e saía. Qual é o modelo de jogo do São Paulo que a gente lembra de muitos? Né? Era uma linha de 3, pelo menos tinha definido. Era uma linha de 3, Aguirre foi campeão, tricampeão aí brasileiro, foi campeão do Mundial com o Liverpool, campeão da Libertadores. Era jogar com uma linha de 3, ele baixava um pouquinho, saía os 2 volantes, saía os alas. Era assim que era o São Paulo, tinha um modelo de jogo. A partir do momento que o São Paulo se perdeu, né, com o seu modelo de jogo, lógico, e o São Paulo se perdeu no tempo, né? O São Paulo sempre foi referência, todo mundo sabe que todo mundo queria ser o modelo do São Paulo, de gestão, né? O São Paulo era um time que não vazava absolutamente nada, né? Eu entendo que as coisas na parte de cima, que é a parte da diretiva, ela interfere demais na parte de campo, né? E isso aí o São Paulo se perdeu. Quando o São Paulo contratou o Raí, o Lugano e o Ricardo Rocha, eu fui no programa do Neto, no Donos da Bola, e aí o Maravilha falou para mim assim, agora o Dorival vai ser cobrado, agora vai ter alguém que entende futebol para cobrar. Eu olhei para ele e falei, o Raí nunca treinou, nunca foi treinador, o Lugano também não, o Ricardo também não, eles vão cobrar o Dorival como? Como é que você vai cobrar o Dorival? Eu falei, é capaz do Raí, do Lugano e do Ricardo Rocha aprender com o Dorival.
Porque eles não têm como cobrar o treinador se ele não sabe o trabalho técnico da coisa, essa parte eles não entendem. Então aí todo mundo achava que o fato de ter essas três figuras importantes que foram no São Paulo, na administração, na gestão, o São Paulo estaria resolvido toda a situação. Não é assim, né? Você precisa ajeitar a parte do campo, a parte de gestão, de organização, e o São Paulo se perdeu um pouquinho. Agora, se falar assim, o São Paulo não se ajeita há 2 anos. De time grande é difícil de se ajeitar, porque o Corinthians teve esse período, a gente pode lembrar, o Palmeiras teve esse período, né? O Santos talvez é o único que não teve, porque sempre beliscou o Campeonato Paulista, e isso dava tranquilidade para trabalhar, né? Então o São Paulo está passando um período onde passou o Corinthians, onde passou o Palmeiras, e agora com esses meninos dentro do campo, que a coisa vai ter que ser do campo para fora, porque de fora para dentro vai ser complicado. Tem que dar tempo para os meninos encaixarem. Para o São Paulo é pouco, na minha opinião particular, é pouco, mas já é um caminho, né? Agora o São Paulo tem um caminho, que é juventude, velocidade, profundidade. Se você mudar, você se perde no caminho. Bom, e para a gente encerrar aí as quartas de final do Paulistão, a gente teve Ferroviária 1, Corinthians 1, lá na Arena da Fonte Luminosa, se eu não me engano, né? Foi lá em Araraquara, exatamente. Bom, Ferroviária... o Corinthians salvou o empatezinho, né? A gente pode assim dizer. A Ferroviária realmente fez um bom jogo. O Sérgio falou que é um dos times que mais lhe agrada também. E realmente, a Ferroviária deu um suador no Corinthians aí, mas o Timão conseguiu beliscar um empatezinho, Gelão. Conseguiu buscar um empatezinho no final com o Gustavo, que está sendo destaque. Mas o Corinthians tem uma dificuldade tremenda, né? de furar a marcação da Ferroviária. Acho que o Sérgio falou. Se fechou direitinho ali, o Corinthians não conseguia, mesmo durante o jogo inteiro, não conseguia chegar. Não sei se está faltando também mais qualidade nesse meio campo do Corinthians para conseguir armar essas jogadas para Gustavo, para quem estiver na frente poder finalizar, para o Wagner Love, para quem tiver. Mas o Corinthians salvou no finalzinho. Acho que vem um jogo bem aberto para cá. Todo mundo vai decidir em casa em Itaquera, mas o Corinthians já caiu em Itaquera. Eu acho que a Ferroviária pode dar um trabalho aqui para o Corinthians, sim. É claro, o peso da camisa, que nem o Sérgio fala, faz diferença. Mas a Ferroviária tem jogado direitinho, pode trazer uma dificuldade para o Corinthians aqui. O Corinthians não foi bem, o Corinthians teve dificuldade para criar, seja para um lado, seja pelo outro, seja pelo meio, não conseguia chegar e acabou se complicando. Vamos ver aqui como é que vai ser São Paulo. Manda mensagem pro Ryan, ele fala: Ryan, como é que você deixou o Gustavo entrar daquele jeito ali no meio, cara? O Ryan falhou. Pô. O posicionamento dele tinha que ser aqui, ó, e o 4 fazer essa diagonal. Ele fecha aqui a linha de passe aqui, se a hora que voltar ali, o Ryan fecha aqui porque o Cleison, ele balançou e entrou pelo fundo. A hora que ele entrou pelo fundo, se o Ryan fecha a paralela ali, a bola não entrava ali. E o número 4 fechava aqui por uma diagonal, onde o Gustavo ia ter que entrar lá. O Ryan, ele dá o passe para fora, o Ryan né? fechou para fechar ali o passe no Wagner Love. Na verdade, lá o Ryan tinha que fechar a paralela e o número 4 aqui, ele sair na diagonal aqui, ó. Porque nas costas do Gustavo ele não ia marcar ninguém, claro, o 4, né? Claro, ele tinha que... O Ryan fecha a paralela ali, acabou. Se ele dá para trás, o 4 tava ali. Então, tá vendo? Time grande você não pode errar. Você não pode errar. Se você olhar aí numa situação normal, fala, não, foi um gol do Corinthians sem erro do adversário. Mas olha lá o Ryan, olha lá. Ele dá o passe para linha, em direção da linha da pequena área, fecha, né? A paralela. E o 4 fecha lá, vai no Wagner Love, que a bola de repente pode ir para trás. Entendeu? Ele aí deu mole, tomou o gol que poderia vir para São Paulo, porque o jeito que a Ferroviária joga, que é um time de posse de bola, é um time que faz o adversário correr atrás, e o Corinthians tendo a obrigação, e o jeito que a gente sabe que o Corinthians joga, o Corinthians é um time que deixa o adversário com a bola, para ele, o erro do adversário e ele sair. O Corinthians tendo que atacar, mesmo que é a Ferroviária, e o jeito da Ferroviária, a Ferroviária joga assim desde o início da competição. Então é um time que está acostumado. Eu até falei com o Roque Júnior hoje, que é o gestor lá. Deu os parabéns para ele, dar os parabéns para o Vinícius, porque a Ferroviária tem um padrão de jogo e um jeito de jogar, que gosta de ficar com a bola e o adversário sofre, hein? Que se não fechar direitinho, não consegue tomar a bola deles. Eles perderam uma boa chance só por uma ação, né? Que achou que... Não tem que achar, futebol você não tem achômetro. Faz um movimento certo, qual é? Paralelo. Fica aqui. E o 4 sair aqui, não tinha batida. Podia até bater, mas ia sempre bater pressionado. É verdade. E eu tô falando do Ryan porque o Ryan jogou no Santo André, sim, jogou no São Bernardo e é um jogador, é um zagueiro de muita qualidade, né? Tava no Paraná até o ano passado. Reforço aí da Ferroviária para esse Paulistão, se eu não me engano. Ele chegou para o Paulistão, né? Na Ferroviária. Chegou, o ano passado ele estava no Paraná. Estava no Paraná, né? No Campeonato Brasileiro. Enfim,
Um abraço pro Ryan aí, a gente torce aí pelo sucesso absoluto com certeza. E a gente vai encerrar o programa falando, quem diria, né, que a gente ia encerrar falando de seleção brasileira. A seleção brasileira, até sei lá quanto tempo atrás, abria todo o programa, né, falar de seleção brasileira. Pô, que legal, bacana, incrível, ó, o Brasil pentamundial. Empatou com o Panamá num joguinho sem vergonha. Angelão, 1-1 Brasil e Panamá. Amanhã tem mais Brasil, mas deixa pra depois. Muito você critica claro, esses amistosos, né, que entra dinheiro pra CBF, até que ponto eles são vantajosos pra seleção. Eu acho que nós da imprensa, agora fazendo minha culpa aqui, nós criticamos muito também se a seleção faz teste, se a seleção não faz teste, entendeu? Então acho que a equipe tem que fazer, que nem meu pai. Meu pai é um senhor já de quase 80 anos, que viu o Santos jogar, que viu o Pelé jogar, então ele fica falando, tem que tirar esse Tite daí, que não dá. Eu falei, pô pai, nós da imprensa criticamos se eles fazem os testes. Se eles não fazem também, a gente critica tudo que é jeito. Eu falei, precisa testar o time. Ele falou, pô, mas é uma vergonha vocês empatar com o Panamá. Eu falei, não importa, ele tá treinando, tá vendo, testando jogadores, para não poderem falar depois, não, aquele não teve chance, aquele não teve chance, aquele não teve chance. Mas eu fico pensando, até que limite vai esses testes? Não sei, o Sérgio que é aqui, que é o treinador, tem mais o que falar. Sérgio, né? Você é a favor disso, Sérgio? Você acha que tá certo esse esquema que a CBF tem feito? Agora você tem uma Copa América agora no meio do ano. Aqui? Aqui no Brasil. Vai ter uma responsabilidade por cima do Tite. Você acha que se ele não ganhar essa Copa América, dificilmente ele vai estar na Copa do Mundo de 2022? Eu não acredito honestamente que ele continue, se ele não ganhar a Copa América aqui. Até que ponto esses testes, ou é isso aí mesmo? Vai fazendo teste, apesar de já ter um perfil definido na cabeça? Não, eu acho que é importante você fazer, até porque os nossos atletas que disputaram a última Copa do Mundo vão estar com uma certa idade na próxima, né? Então você precisa... A gente cobra-se muito dos jogadores que estão se destacando estarem na seleção, né? No caso do Paquetá, no caso agora do Militão, que foi para o Porto. Você precisa... A nossa dupla de zagueiros é 34 e 33 anos. Na Copa do Mundo vai ter 37. Sim. Então a gente precisa testar. Agora, o que eu entendo é o seguinte: nós vamos fazer teste, mas os jogadores, quando botam a camisa da seleção, precisa ter uma agressividade maior, né? Porque aí você não consegue treinar, óbvio, mas os jogadores brasileiros que estão lá na seleção hoje, e falando do jogo do Panamá, são jogadores que têm qualidade para resolver um jogo individualmente. Quando o Richarlison pegou uma bola no segundo tempo que balançou e foi pelo lado, é isso que tem que ter iniciativa. Precisa se fazer sim os testes, precisa se fazer para a gente poder começar o processo de renovação, precisa. Só que os jogadores, quando vestir a camisa da seleção, eles precisam saber que eles estão vestindo a camisa da seleção brasileira, no sentido de, pô, eu estou sendo convocado para a seleção porque eu tenho qualidade para desenvolver um bom futebol. E o que apresentou foi pouca iniciativa. Aí eu não culpo o Tite. Eu acho que o Tite está fazendo o trabalho certo do processo de renovar, de olhar. O Coutinho não pode jogar o que ele jogou. Ele tem que jogar mais. Né? O Coutinho foi para o Barcelona, ele está na reserva do Barcelona. Por que será que ele está na reserva do Barcelona? Porque ele está apresentando isso que ele apresentou na seleção brasileira. A gente sabe que ele é um jogador que tem qualidade. Então tem que, individualmente, cada um tem que apresentar mais. Agora, no processo coletivo, que às vezes um movimento que você faz, o cara dá um passe nas costas, aí é um processo coletivo no aspecto de entrosamento. Agora, a qualidade individual, nós não podemos, nós temos qualidade, mas nós precisamos apresentar mais, mesmo que seja com o Panamá. Se for 2-1 e você ter bola na trave e apertar os caras fizeram uma linha de 5, uma linha de 4 e uma à frente. Se não tiver individualidade, que é o que o jogador brasileiro tem, e a gente está robotizando isso porque a gente quer imitar o europeu, pô, nós não vamos ganhar de mais ninguém, né? Do Panamá, né? Do Honduras, dos times da América Central, não vamos ganhar de ninguém. Agora, o jogador brasileiro, ele precisa ter consciência de quando vestir a camisa da seleção brasileira, ele precisa fazer mais do que fizeram no jogo do Panamá. E amanhã, Brasil e República Tcheca, Angelão. Eu acho que se for que nem foi o jogo com o Panamá, o Brasil... Ou perde ou vai no empatinho de novo ali. Não passa disso, não. Que confiança, hein? Não dá. É engraçado, não dá. É engraçado, parece, não sei se é impressão minha, parece que os jogadores da seleção, a seleção perdeu importância, já não é. São os tops, né? Não é mais aquela coisa que você vestir a camisa, que nem o Sérgio está falando de vestir a camisa, de você não só honrar, de você atacar, de você saber que você está defendendo a seleção brasileira. Ter o prazer de defender a seleção brasileira. A impressão que é, os clubes agora, principalmente os europeus, estão acima da seleção, sim, entendeu? Até porque são eles que pagam o salário, são eles...
Então, se os caras não começarem, acho que é isso aí mesmo, a honrar a camisa da seleção, eu acho que nem o Neymar, fala-se tanto, vou entrar, não, agora só fugindo um pouco do assunto, o Neymar vai ser o melhor do mundo. Eu não sei, eu acho que o Neymar está num patamar que ele não sei se ele vai ser mais o melhor do mundo, se ele não vai ser, se também se interessa para ele, né? Ser o melhor do mundo mais, entendeu? E até que ponto ele vai ajudar a seleção, se ele não vai ajudar a seleção, entendeu? Cara, ele ganhou a Olimpíada pro Brasil, coisa que um título que o Brasil não tinha. Mas não sei até que ponto também interessa para ele também agora da seleção. Então parece que é isso aí, que nem você falou, você mesmo falou do programa, normalmente a seleção abriria o programa. Agora não está ali fechando com a seleção. Acho que a seleção perdeu um pouco dessa importância, até porque os jogadores já não dão mais importância para a seleção, e isso que se precisa se resgatar, né? E eu acho que um título da Copa América no meio do ano já ajudaria um pouco, não que vá aliviar em muita coisa, né? Ajudaria se ganhasse, né? Se perder, vai arrumar um estrago danado. Mas não sendo 7x1 de novo, né? Que aí o coração vai sangrar. Não, mas 7x1 não acontece mais, não. Isso aí, pelo amor de Deus. Eu falo rapidinho da seleção. Por exemplo, o Neymar, se o Neymar tivesse no jogo do Panamá, o Neymar pode ter um monte de defeito. Mas o Neymar no jogo do Panamá, ele ia pegar essa bola e ia dentro dos caras. Ia apanhar pra boa. Mas ia dentro dos caras, que é o que tem que se fazer, né? O Neymar tem, na minha opinião, assim, é um craque. Sim. Ele é um jogador que pode resolver. Ele tem outras coisas que atrapalham ele, que ele não vai chegar no nível do Messi e do Cristiano, se ele não quiser, se ele melhorar esse outro lado dele, né, que o atrapalha, né? Você vê que o Messi nunca escuta nada do Messi. O Cristiano, você só vê o Cristiano se preparando, o cara com 33 anos para 34, né? E o Neymar sempre, não, mas é o jeito dele. Agora, se esse jeito dele continuar com esse jeito, ele achar que tem que ser desta forma, dificilmente ele vai chegar no nível dos caras, né? Mas ele é um jogador diferente, isso a gente não pode negar. Ele pode resolver o problema para nós numa Copa do Mundo, mas ele precisa estar bem preparado. Para a Copa do Mundo que passou, o Neymar chegou machucado. E você chegar machucado para uma competição tão importante como é a Copa, é difícil. A gente já viu, o Zico foi para uma Copa machucado, né? O Romário foi para uma Copa machucado da de 90 e não rendeu. Né? Então são coisas, é difícil para você resolver o problema de uma seleção numa Copa do Mundo, você chegando machucado. Agora, que ele é um jogador que, se mudar a postura dele, se entender que ele pode... Ele está abaixo dos caras. Isso aí do Messi e do... Mas se ele entender que ele pode chegar, e se ele mudar, ele chega no nível dos caras. Mas ele precisa mudar algumas coisas que a gente viu, não sei se vocês viram no Grande Círculo, o pai do Neymar dando uma entrevista lá, dizendo que a gestão que é feita com o Neymar tá perfeita. Então é complicado, entendeu? Ele não impõe as coisas pro Neymar. Né? O Neymar tem 27 anos, ele cuida da vida dele. Mas ele, como gestor, meu filho, senta aqui, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo, vamos traçar uns objetivos, você pode ser o melhor do mundo, e para ser o melhor do mundo ele arrebenta no PSG, ele arrebenta na seleção brasileira, mas precisamos abrir mão de algumas coisinhas aí extra-campo. Com certeza. Bom, já estourou o horário do programa pra caramba, né? Porque aqui é conversa de futebol em alto nível. Sérgio Soares é um professor mesmo, tá dando uma aula aqui pra gente. Desculpa, só um placar. Quanto vai ser o jogo amanhã, Sérgio? Eu sou sempre Brasil, pô. 2x1 Brasil. Nossa, eu pensei que ele ia falar 5x0, pô. Não, 5x0 não. Apesar que amanhã vai ser outro pessoal, né? A República Tcheca tem um perfil diferente, também, né? É um time que vai jogar, né? Que vai procurar jogar. Né? E o Brasil também vai mudar os jogadores, não vai? Acredito que vai dar uma... Seis pelo menos, seis. O Tite vai dar uma rodada. E é isso, eu acho que é isso. Esses testes são pra isso. Claro. Pra ficar mantendo, como o Ângelo bem disse. Bom, Sérgio, convidando aí a torcida do Tigre para comparecer ao estádio 1º de maio no fim de semana. Torcedor do Bernô, que compareça lá no 1º de maio. Vamos encher a casa, botar pressão na Penapolense, que vai ser importante a presença de vocês. Aqui já também agradecendo todos aqueles que compareceram ontem lá em Santos. O torcedor foi lá, vibrou, cantou, incentivou, né, nos ajudou com certeza. E precisamos de vocês aí no sábado para confirmarmos aí a nossa permanência. Passamos um momento difícil, mas agora precisamos de vocês juntos, para que a gente possa acalmar e para o ano que vem sim o São Bernardo se preparar melhor, fazer um grande campeonato. É isso aí, 15 horas do sábado contra o Penapolense, estádio 1º de maio, torcedor compareça para empurrar o Tigre do ABC.
valendo a permanência no Campeonato Paulista da Série A2. E agradecendo o Sérgio Soares pela presença, né, Sérgio? Obrigado mais uma vez por ter vindo. A casa é sua, volte sempre. Obrigado, eu que agradeço, Derek. Sabe, é um prazer encontrar o Ângelo, encontrar você. A gente tá sempre junto, né? O Derek tá sempre lá. O Luizinho falou pra ele ir de meia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, meu. Eu tenho maior satisfação em estar nesse ambiente aqui. A gente se conhece já há muitos anos, né? É uma amizade, né? Deixou de ser coisa profissional, é mais amizade mesmo. Meu, estou sempre à disposição, é um imenso prazer estar por aqui. Muito obrigado. Angelão? Não, e vamos torcer então pelos times da região, pelo São Bernardo, também pelo Santo André, que os torcedores incentivam as equipes da região, que isso é importante para o futebol de todo o Grande ABC. E tenho certeza que Santo André e São Bernardo vão fazer bonito no final de semana e vão conseguir um grande resultado. Um ótimo, fechando bem esse semestre aqui. Com certeza. E também acho que a gente tem que chamar a atenção para quem mandou um alô aqui, Caetana dos Santos, Jaime Guedes Souza, Luiz Carlos Marques, inclusive falando sobre aquela questão de Bragantino e Red Bull. Ele, pela lógica, a terceira melhor campanha da 2 tem que ter a vaga. No caso, está no regulamento da Série A2, que se um dos participantes da Série A1 não participar em 2020, é o terceiro colocado da Série A2 que fica com essa vaga. Lígia Ferro e o Newton Valentim, que inclusive está ali acompanhando o programa, mandou aqui: o Neymar tem de ter a responsabilidade que tem o Lewis Hamilton, que vai em todas as baladas, mas vence as corridas e o campeonato. É uma comparação justa, né? Inclusive os dois são parceiros de balada, Newton. O que você acha? Tem que parar um pouco a balada, Sérgio? Acho que tem que segurar um pouquinho. Dá uma segurada? Tem que segurar. Não, tem que segurar. Quando, assim, você pode fazer tudo, né? Quando você tem o seu momento de folga, você vai lá e vai se divertir. Até porque, pode fazer tudo. Mas se você quer alguma coisa, se você quer ser o melhor do mundo, você tem que se cuidar do físico para que você foque, senão você não vai conseguir. O Hamilton é diferente, mas também ele tem uma baita de uma máquina que é a Mercedes, que contribui muito para que ele seja o melhor do mundo. Bom, o Diário Esportivo fica por aqui. Continue participando do programa conosco. Mande sua sugestão de pauta para o diarioesportivo@dgbc.com.br. Acompanhe a gente também no Facebook, Jornal DGABC. No Instagram é @Diário do Grande ABC. E semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte regional do Brasil e do mundo. Uma boa semana a todos. Valeu. Tchau. Valeu.